queria entender como que nasce essa lei, onde que está prevista essa questão da pensão alimentícia, qual que é a legislação que estabelece os critérios que a pessoa tem que seguir, como é esse rito processual, qual que é a lei que dita isso daí? É um emaranhado, Denis. É um emaranhado. Essa que é a verdade. A lei mais antiga, eu trouxe até anotado aqui. Fica à vontade, doutor. Do tamanho que é o emaranhado, ela é de 1968. Processualmente, eu confesso para vocês que antes desse bate-papo, eu fui ler a lei. E ela é quase que inaplicável. Ah, é? Olha só. Porque ela previa ritos processuais que já não existem há muito Pra aquela tempo. época, né? Exatamente, para aquela época. Ela previa, inclusive, eu acho que eu não trouxe nesse texto da lei, que a própria parte poderia ir a juízo requerer os alimentos, né? Quando, na verdade, desde 94, a parte precisa ser representada por um advogado para ir ao judiciário. Seja um defensor público, para aqueles que não têm condição de pagar um advogado particular, seja um advogado contratado. Por conta própria não dá mais certo. Não, Tem que ser advogado. tem que ter um advogado. Tem que ter um advogado. Tá? E aí, o que se aplica efetivamente hoje? Os regulamentos do Código Civil para estabelecer quem tem direito à pensão alimentícia e processualmente o Código de Processo Civil, que é uma lei muito mais atual e esta sim aplicável. Tá? Então hoje eu elencaria Constituição Federal, que prevê a obrigação de alimentos, lá no artigo, se me permitir, eu vou até dar uma olhadinha aqui, Sim. que eu acho que é o 229 da Constituição Federal, isso mesmo, né? Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Está na Constituição. Então, começa por aí. Este dever, óbvio, impõe a obrigação de pagar alimentos, né? E depois vai para o Código Civil, que prevê aqueles que têm direito, e o Código de Processo Civil, que estabelece como esse direito vai ser exigido, digamos assim. Quem são os que precisam da pensão alimentícia? Quem? Indiscutivelmente, crianças e incapazes. Então, esses não têm discussão. Tá? Mais recentemente, estão se exigindo também alimentos para os pais idosos. Então. Para os pais Já idosos. noticiamos um caso assim também. Exato. Aí, no caso, vamos começar pelos menores e incapazes, creio eu, que não haja limite de idade. Não. Mas crianças, os filhos, até quando os pais, e aí ou pai ou mãe, devem pagar a pensão alimentícia? Eu acredito que haja uma grande discussão também em torno disso, né? Do limite. Há uma grande discussão, sempre há uma consulta recorrente que recebemos no escritório, daqueles pais que pagam pensão alimentícia e acreditam que com a maioridade do filho cessa a obrigação. Isto não é verdade. Eu estou até procurando para... E é muito comum esse pensamento, viu? Sim. Eu já ouvi falar, não, alcançou a maioridade, não vou pagar Não, não pago mais nada, acabou. Justamente. Agora, o artigo 1694 do Código Civil diz o seguinte: podem os parentes, os cônjuges, os companheiros pedir uns aos outros alimentos de que necessitem para viver de modo compatível. Né? Olha só, o Código Civil não estabeleceu idade. Ele diz que podem requerer alimentos. Né? Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos reclamantes e dos recursos da pessoa obrigada. Né? Então, olha só, em relação aos filhos, completou 18 anos, cessa o direito daquele que está pagando pensão alimentícia pagar alimentos? Não. A resposta é não, Renata. Tá? O que vai acabar com esta obrigação é a equalização da necessidade. Então, se aquele filho trabalha, se aquele filho tem renda, né, e aí vai
a parte pode buscar judicialmente, por exemplo, revogar a obrigação dele pagar a pensão alimentícia. E tem que ser dessa forma, doutor. Tem que ser dessa forma. Tem que buscar o judiciário para oficializar a cessação aí dos alimentos. Tem. Porque se, de repente, né, um pai fala, não, agora tá trabalhando, agora eu vou parar de pagar aqui, tá tudo certo. Ou até um acordo informal com a família. Exato. Não pode. Olha só, um é risco. interessante. Olha só, alimentos fixados judicialmente, eles precisam ser revogados judicialmente. Certo. Agora, alimentos, como eu disse lá no começo da nossa conversa, se todo mundo cumprisse sua parte, não precisaria do judiciário para isso. Isso é fato. Então, se o casal, por exemplo, se separa e uma das partes começa a pagar alimentos informalmente, entre eles, é possível? É possível. Precisa-se buscar o judiciário sempre? Não precisa. Não precisa. Se as partes estão contribuindo com o sustento dos filhos, não há necessidade de buscar o judiciário. Então, quando fizer 18 anos, eles podem proceder da mesma forma. Com 18, com 20, fala, eu paguei até agora você está trabalhando, você está bem, eu vou parar. Tudo bem? Tudo bem. Acabou. Agora, se o filho entender, a filha, o necessitado, entender que ele ainda precisa, como, por exemplo, é muito comum para custear estudos de nível superior, né? Ele pode requerer que aquele que paga o alimento continue pagando enquanto dele há necessidade.